Shalom Adonai, estamos juntos para mais um momento, estamos juntos para mais uma aula, estamos juntos para mais uma reflexão, estamos juntos para mais uma construção, estamos juntos aqui no canal A Rota da Teologia. Hoje vamos falar um pouco sobre filosofia da religião, pensando um pouco sobre Anton Fleay. Anton Fleay, um filósofo que marcou o século, vamos dizer assim, passado, né? E teve uma grande importância e relevância no contexto da filosofia da religião. Quando nós vamos falar da filosofia analítica, tá? Que ela sempre, no século passado, ela ganhava uma importância de relevância no meio acadêmico, tá? Nós vamos ver que o debate sobre a linguagem e a lógica, principalmente, era tão intenso que as teses positivistas, né, as teses de cunho positivista, perdiam a sua relevância. Como o mundo estava em pleno, vamos dizer assim, uma depressão pós-guerra, em pleno ascendência de uma depressão pós-guerra, né, tinha encerrado o período dramático, catastrófico, assolador de uma guerra. O debate sobre a relação entre fé e razão era principalmente no que tange à existência de Deus, tá? E além de tratar e debater sobre a existência de Deus e as suas asserções religiosas em geral, também se retornava às universidades, né? Essa questão também do debate sobre a teodiceia, não é? Sobre a origem do mal, não é? E toda essa questão de por que o mal, se Deus existe. Então era uma questão muito debatida dentro das universidades, principalmente na caminhada filosófica de Oxford, tá? A filosofia da religião, ela tinha como base crítica a questão da possibilidade, tá, de significância no discurso religioso. E além de uma visão, vamos dizer assim, analítica de todo o discurso filosófico, religioso que ocorria nessa época, né, após estruturar essas questões de várias linguagens críticas e várias linhas críticas e várias conflitos e dialéticas, tá? E contra a possibilidade da significância dessas proposições religiosas, uma mudança de entendimento nessa área, nesse segmento, tá? Era motivada principalmente por várias descobertas. Descobertas essas que eram científicas na segunda metade do século XX. Tá? Já estamos aí entrando já no século XX. E principalmente a teoria do Big Bang, né? E também a do genoma humana, e foram também outras questões cruciais que eu posso apontar, mas mais tarde, o entendimento da existência ou não de Deus. Então é aí que o ateísmo, o ceticismo começa a tomar uma proporção mais imponente no meio acadêmico no século XX e pós-século XIX e século XX, tá? Outra grande mudança ocorrendo também no pensamento filosófico de Anton Fleay, é que ele estava na questão das críticas à teologia natural. Ele tratava e abordava na sua filosofia da religião uma crítica bem severa à teologia natural. Ferrenho opositor, principalmente dessa teoria, ele proporcionava o início da sua carreira filosófica algumas questões como conceder palestras, né? Produzir textos e escrever vários livros de confronto à teologia natural e principalmente vir a participar de debates contra deístas defensores desse entendimento, tá? Ou seja, adeptos da teologia natural. Porém, após sua mudança para o deísmo, né, o deísmo que ele vai transitar e vai mudar, vai fazer uma mudança no seu pensamento, saindo do teísmo e indo para o deísmo, tá? E aí, indo para o deísmo, ele vai
começar agora, vamos dizer assim, o que nós podemos considerar? A mudar algumas questões do seu pensamento, tá? E partir para alguns princípios que vão, vamos dizer assim, ser contrários, tá? No início da sua carreira filosófica, se ele debatia a favor contra os teístas sobre a teologia natural, vindo a rebater a teologia natural, agora ele vai, vamos dizer assim, acompanhar, né? E vai também vai desenvolver uma vida filosófica, né? Que perguntava como o seu pensamento sobre Deus começou a mudar, né? E aí ele vai começar a explanar essa mudança, e o que de fato foi o ponto inicial para que Frei tivesse uma visão tão diferente, que obrigou a mudar praticamente quase tudo que escreveu. Então ele, vamos dizer assim, que quase que ele apostatou e modificou e alienou todos os seus posicionamentos anteriores. Então a resposta de Frei estava em nome de David Hume, tá? Ele, vamos dizer assim, vai se abraçar com a filosofia de David Hume e vai afirmar que uma das mudanças mais importantes que ocorreu justamente no seu entendimento sobre o ceticismo, e aí vamos voltar na questão do ceticismo empirista, principalmente da filosofia do filósofo escocês David Hume, tá? Foi que o grande estudioso, ele veio a, vamos dizer assim, a desenvolver uma crítica filosófica no argumento cosmológico e teleológico, tá? Chegando a esse nível, a conclusão é que a proposta humana causou uma mudança fundamental, tá? E que obrigou a analisar boa parte de seus escritos e que acabou culminando com seu novo entendimento sobre Deus. Então foi a partir de estudar David Hume que ele é convencido pelas propostas de David Hume que as abordagens dele sobre o desenvolvimento, a criação e vamos assim, a origem do homem estavam vamos assim, não lhe convenciam mais e não estava dentro do que ele estava crendo e defendendo a partir da postulagem cética de David Hume. E da teologia natural que ele, vamos dizer assim, confrontava, agora ele vai absorver e aí vai mudar totalmente o seu pensamento, e aí ele declara que depois que ele estuda David Hume, que ele vai ser convencido por algumas das argumentações de Hume, ele vai então mudar para o deísmo, migrar para o deísmo, e vai ser o primeiro vamos dizer assim, a entender e compreender toda a especificidade da teologia natural de Hume, tá? Outra questão também importante nós colocarmos aqui, que qual é essa influência, né? Qual é essa influência que a decepção não só essa influência, mas a decepção, né, que a filosofia de David Hume vai causar dentro do contexto da filosofia da religião, tendo em vista que David Hume vai abraçar a teologia natural. David Hume foi um dos filósofos, né, vamos dizer assim, mais importantes da filosofia moderna, tá? Ele teve uma grande, vamos dizer assim, participação na produção e no desenvolvimento do arcabouço temático da filosofia moderna. E chegando a ser considerado como o mais influente filósofo do chamado iluminismo britânico, né? Ele, com as suas ideias, principalmente com a característica do seu alto grau de ceticismo e um estilo empirista forte, tá? Ele foi considerado por muitos até como radical, tá? E uma questão muito interessante, que o pensamento de Hume norteou por muito tempo a filosofia de Frei. E Frei, vamos dizer assim, desenvolveu as suas principais ideias influenciadas por David Hume, né? Então David Hume vai se tornar um cético que vai, vamos dizer assim, desconstruir
alguns aspectos da teologia ortodoxa e vai defender a teologia natural e vai se tornar um dos céticos mais, vamos dizer assim, proponentes no contexto britânico no período da metade do século XX e também, para que não dizer, no período do Iluminismo, né? Dentre os vários assuntos estudados, porque ele é muito estudado nas universidades do século XX, devido à sua grande influência no iluminismo britânico e da sua proponência cética na defesa da teologia natural. Tá? Então Hume vai excluir a matemática, vai excluir todas as crenças e conclusões sobre as coisas passadas. Tá? Ele também vai dar uma explicação filosófica, análises, conclusões sobre o que aconteceu, sobre os futuros de todo o comportamento humano, e ele vai trabalhar o raciocínio de causa e efeito, e além disso, todo objeto da ação ou investigação humana poderia ser dividido em apenas duas espécies, para Hume: relações de ideias, e aí ele vai incluir as ciências exatas e todo o conhecimento dedutivo como sendo relações de ideias, tá? E depois as questões de fato, ele vai entrar que todo conhecimento indutivo, baseado principalmente nas chamadas coisas reais, que se fundamentaria apenas na relação de causa e efeito, com essa afirmação ele vai usar da tese principal dos empiristas da época, de que todo conhecimento, tá, era ligado à relação de causa e efeito e não poderia ser alcançado por meio de raciocínios a priori, ou pela razão, como afirmavam os racionalistas, podendo apenas advir na experiência, concluindo que todo efeito era uma ocorrência e é uma ocorrência distinta de sua causa. Tá? O problema de Hume seria, então, vamos dizer aqui, a falta de justificação, como todo cético tem, falta de justificação de um pensamento indutivo e como provar o conhecimento adquirido pela experiência poderá ser usada para prever acontecimentos no futuro. Tá? Ele mesmo propôs uma hipótese, o costume ou o hábito, que se todas as vezes que o indivíduo observar uma chama produzindo calor e um floco de neve produzindo frio, através de seus sentidos, será levado pelo hábito, né, no futuro, a esperar o calor ou o frio e a acreditar que tal qualidade realmente existe e se manifestará a quem chegar mais perto. Tá? E uma questão muito importante que Hume concluiu, portanto, que o espírito do indivíduo ele é guiado não pela razão, e nem pela experiência, e nem pelo raciocínio provável. O verdadeiro guia seria o hábito, tá? Que determina o espírito humano a justamente supor que o futuro será semelhante ao passado. E mesmo que não haja justificativa lógica para isso, Hume defendia que sem o hábito ou o costume, estaria se ignorando completamente toda a questão de fato, que está fora do alcance dos dados, né, das pesquisas, dos embates imediatos da memória e dos sentidos. Fleury, então, fundamentou grande parte da sua filosofia nesse entendimento de Hume, principalmente na conclusão humana de que a casualidade é que motiva o homem a crer. Então, essa foi uma das, vamos assim, das teses de Flynn, tá? David Flynn, que justamente é o quê? Que, vou até repetir, toda a crença humana, tá?
ela é fruto, ou ela vai ser concedida pela casualidade, vai ser motivada pela casualidade. Então Flea também vai defender a razão cética de Hume. Ele vai ser um defensor, né, da razão cética de Hume, tá? E ele também vai, Flea, né, vai colocar com a negação da valência ontológica do princípio da causa e efeito, as ciências que utilizam do raciocínio indutivo, tá, passam a ser, nesse caso, injustificadas, tratando apenas do conhecimento das relações entre ideias, restrita somente à matemática. Em suma, Hume expõe como única possibilidade das impressões a experiência e não o raciocínio. Assim, as ciências empíricas vão basear-se exclusivamente na experiência, exclusivamente na questão do empirismo, e justamente vai ser uma questão que ele vai, vamos assim, bater firme, é justamente que as casualidades é que vão imperar nas decisões da crença, tá? E um dos grandes, essa vai ser uma das quedas, né, do ceticismo, e uma das, vamos dizer assim, razões da injustificação do ceticismo perante as questões da religião e da fé. Principalmente até porque Hume também trabalha muito com a questão da estética, referente ao gosto, né? E a religião na fé e na revelação, tá? Então Flynn, né, vai concordar que a teoria humana, tá? Flynn vai concordar que essa teoria humana, ela é uma negação da existência do eu. E em cima desse entendimento é que ele vai basear toda uma crítica à imortalidade. E seguindo Hume, tá, ele vai trabalhar uma realidade dotada da existência contínua, e o autoconsciente não poderia ser derivada de nenhuma impressão, principalmente como os objetos. A identidade do eu seria uma crença, sendo a crença instintiva alógica e arracional. A consciência e a ideia do eu só existiria em bases emocionais, que iam estar ligadas às paixões das próprias natureza humana, independentes da razão e não domináveis por ela. Além disso, a vontade seria redutível às paixões, impressão que deriva do prazer e da dor, tá? Sendo que a razão não pode ser guia da verdade, mas apenas sua escrava. Consequentemente, o livre-arbítrio, sinônimo para Hume de não necessidade, ligado a questões da casualidade, constituiria um absurdo, pois a liberdade seria espontaneidade, sem coação externa. O único sentido razoável que pode ser colocado para o termo liberdade é justamente um poder de agir ou não agir de acordo com as determinações da vontade. Isso é, se escolhermos permanecer em repouso, podemos, se nós escolhermos nos mover, nós mesmos também podemos, vamos dizer assim, alcançar e conseguir, né, universalmente o que é permitido para todos que não estão prisioneiros a nenhuma corrente. Ou seja, para todos que não estão presos a nenhum pensamento que os reprime, que os oprime e que os limita o pensamento.
Então, outro ponto da filosofia de Hume, que é muito utilizado por Flynn, né, é que ele estava no entendimento justamente da moral, segundo o qual Hume afirmava como fundamento da moral o sentimento particular de prazer e dor. Ele vai ressalvar, tá? E convence a ressalvar que Flynn, né, ele não vai considerar Hume como um compatibilista, tá? Como alguém que é compatível, mas alguém com a sua linha de pensamento, mas ele vai ser um seguidor na questão de concordar com algumas posições de Hume, comum principalmente entre a questão do empirismo inglês, tá? E que o próprio Flynn chega a aceitar esse empirismo inglês. Segundo o compatibilismo, não há verdadeiramente o conflito entre o determinismo e a vontade livre, que justamente, na verdade, seriam as ideias compatíveis. Pois para Hume, apesar de relacionar as escolhas morais com as questões físicas do corpo humano, essas escolhas não seriam determinadas pelas vontades físicas do indivíduo, e sim influenciadas por elas. A virtude seria que tudo aquilo que provoca um prazer de tipo particular, e o vício aquilo que provoca uma dor de tipo particular. Também tratou da simpatia, ou seja, os homens são propensos a experimentar simpatia pelos outros, razão da uniformidade das inclinações, e de certa forma Flynn vai também concordar com o entendimento utilitarista de Hume, em que o último haveria concordância, sendo esse último público e não apenas particular, mas o que se estende também aos outros. Esse útil seria a fonte do sentimento moral. Então o útil estaria ligado à moral e seria a fonte do sentimento e do sentido moral na perspectiva de David Hume. Muito bem, então era o que nós tínhamos para hoje, abordando um pouco sobre David Hume e também vindo, claro, como centro do nosso da nossa exposição, do nosso momento de aula, as posições, né, de Anthony Flew, né? Anthony Flew, que vai começar sua vida acadêmica como teísta e depois, após abraçar as posições da teologia natural e do ceticismo de David Hume, se torna um deísta, né? E aí vai abraçar o deísmo, tá? Então é isso que nós tínhamos para hoje dentro do seu canal, o canal A Rota da Teologia.